Lorival, assim que teve a morte da Masha, à noite, as mulheres e homens foram para a rua de uma das praças mais famosas do Irã e as mulheres tiraram o véu e cortaram o cabelo em público no Irã. E toda vez que a gente fala sobre como existe um preconceito arcaico e muito pesado sobre as mulheres, e alguém vem e diz que é mimimi, eu preciso lembrar esse alguém que em algum lugar do mundo a mulher ela não pode cortar o cabelo diante de ninguém. Então o que aquela moça estava fazendo é algo que coloca a vida dela em risco. Perdão, até bati no microfone aqui. Que coloca a vida dela em risco. A gente vê agora o governo cortando rede social para ver se tira a força dos protestos. E a gente vê também, de certa forma, uma resposta pesada da sociedade que não saiu da rua, mesmo sendo atacada impiedosamente pelas forças de segurança do Irã. Qual é o dia seguinte disso? Porque eu sempre lembro, né, Lorival, por motivos muito distintos, tá, gente? Primavera Árabe, né, um pouco daquelas cenas, da coisa de você ter alguma coisa que detona uma mudança que, poxa, precisa, sabe, gente? 2022, matar uma menina de 22 anos porque ela deixou o véu caído de um lado ou do outro, isso é inacreditável. E tem tudo a ver com a Primavera Árabe, embora o Irã não seja um país árabe, pelo Sim. seguinte, os cartazes dizem "Somos todos Mahsa Amini", que é o nome dela. E na Primavera Árabe, no Egito, ela começou na Tunísia, mas no Egito ela foi desencadeada por um movimento que dizia "Somos todos Khaled Said", que foi um homem que teve a sua cabeça batida contra uma pedra de mármore por policiais egípcios porque se recusou a se identificar. Aliás, pediu que eles se identificassem antes para ele poder se identificar, porque eles estavam à paisana. E ela também teve a cabeça batida contra a parede e foi dessa forma morta num hospital do Irã. Essas imagens requerem enorme coragem para enfrentar a polícia no Irã. Eu estive em 2009 lá, estava naquela eleição fraudulenta do Mahmoud Ahmadinejad e vi como os jovens foram presos e levados para a prisão de Evian. E sei que muitos nunca mais apareceram, não têm direito a advogado, a nenhum tipo de processo legal. A gente viu imagens no Twitter, que são imagens que circulam entre os iranianos, e não adianta muito cortar as redes sociais, porque as pessoas têm VPN no Irã exatamente para essas situações. Essa moça está numa cadeira de rodas, sem o véu, né, com o cabelo curto e protestando. E há uma mulher também segurando com uma pedra na mão, e outra segurando o seu hijab, o seu véu, pegando fogo. Há uma outra imagem, e ela está com uma camiseta também, que não é aceito pelos Basidis, a polícia moral iraniana, que são voluntários. É inacreditável isso, polícia moral. Cara, parece um livro do Orwell, sabe? Assim, é um negócio inacreditável, inacreditável. São voluntários, é um corpo que pertence à Guarda Revolucionária. O Ahmadinejad foi um Basidi, e esse povo tem um prestígio porque os Basidis lutaram na guerra Irã-Iraque entre 80 e 88 e tiveram gestos de heroísmo lá. Mas agora são as mulheres que estão protagonizando o heroísmo. Tem uma frase do ex-jogador de futebol Ali Karimi, iraniano, que foi da seleção iraniana. Ele disse: "O próximo Kaver é um herói mítico que liderou uma revolta contra um tirano, segundo a mitologia iraniana. O próximo Kaver vai ser uma mulher", ele disse. E isso é uma previsão muito forte. As mulheres, elas são mais instruídas do que os homens no Irã e têm uma razão a mais, uma grande razão, que é essa opressão que elas sofrem, né, no Irã. É interessante porque o Irã diz que as mulheres devem ser separadas dos homens porque o corpo delas é sagrado, precisa ser preservado. Pois é, esses Basidis pegaram a cabeça da Mahsa Amini e bateram contra uma pedra, contra uma parede e assim a mataram. Foi assim que eles trataram uma mulher, porque o cabelo dela está aparecendo. Então, 22 anos. 22 anos.
E os pais dela, o pai corajosamente deu uma entrevista que eu escutei à BBC, contando de todas as mentiras evidentes que a polícia contou para justificar a morte dela, que a câmara não estava funcionando, que a ambulância não pôde vir, uma série de coisas assim. Enfim, o importante é que, de fato, esses são os protestos maiores desde 2009, aqueles que eu cobri. Não sabemos qual vai ser o desfecho disso, porque o regime é muito bem protegido pela Guarda Revolucionária Iraniana, que é muito mais bem armada, são policiais, soldados de elite, muito mais bem armados do que o exército regular. Exatamente como acontecia na Tunísia, no Egito, na Líbia e na Síria, que foram as guerras que eu cobri também. Bom, Lorival, se tiver como resultado que pelo menos uma próxima mulher não tenha que a cabeça apertada, né, pressionada contra uma parede por conta do véu, se esse for o legado, eu já vou me dar por satisfeita, porque é inacreditável que mulheres ainda morram assim nos dias de hoje, 23 de setembro de 2022. Para vocês terem uma ideia, e aí, Lori, rapidamente vou pedir para você ficar mais um pouco comigo, do alcance disso, a âncora da CNN, a Christiane Amanpour, ia fazer uma entrevista com o presidente do Irã. E ela foi informada, ela estava pronta, toda vestida de branco, porque para mim ela era obviamente uma lembrança às sufragistas, as mulheres que foram para a rua muito tempo atrás para poder defender o direito ao voto, né? Foi, para mim, era o que a Amanpour passava com aquela vestimenta, e ela foi informada de que o presidente só falaria com ela se ela estivesse de véu. E aí a Christiane Amanpour decidiu recusar, ela faz questão de dizer, educadamente, a entrevista. E ela explica que considerou descabida a cobrança de um véu no cenário em que nós estamos. No cenário em que o Irã está borbulhando com gente na rua porque uma menina foi assassinada porque o véu estava fora de lugar. Então, ela recusou, provavelmente uma das entrevistas mais importantes desta semana, para defender também a memória da Masha, é isso, Lorival? Masha, é isso? Mahsa Amini. E a Christiane Amanpour é de origem iraniana, de família iraniana, embora tenha nascido em Londres. E corajosa, imensa, enorme. A gente não sabe exatamente quanto tempo esse fogo, digamos assim, no Irã permanece, Lorival, mas de hoje para amanhã é que não se extingue, apesar dos esforços do governo iraniano. Sim, e inclusive o regime iraniano já convocou manifestações a favor do regime, que já estão acontecendo também, que são... Ok, existem pessoas que gostam do regime, que apoiam o regime, isso é obviamente verdadeiro. Mas, enfim, essas pessoas que estão protestando, realmente, elas são muito corajosas, Daniela. Vamos com elas, então, aprender no mínimo. Obrigada, Lorival Santana, trazendo informações para a gente.